Boa noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus, em nome de Maria, para mais uma live na Casa Espírita Maria de Nazaré. Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa. Hoje a live deveria ser realizada pelo nosso irmão João Firmino. Entretanto, ele se encontra em viagem e assim eu vou substituí-lo nesta ocasião. Meus amigos, antes de iniciarmos a nossa atividade de hoje, sempre trazendo à baila um assunto, um tema do Espiritismo, nós vamos então a alguns recados que falam do funcionamento da nossa casa. A Casa Espírita Maria de Nazaré localiza-se no município de Poá, a Rua João Pecney, número 537. A nossa casa apresenta atividades presenciais e virtuais. As atividades virtuais acontecem todos os dias às 18 horas, sempre na hora da Ave Maria. E as atividades presenciais acontecem domingo às 9 horas, palestra. Na quarta-feira, às 20 horas, palestra com passe individualizado, das 20 às 20h30. Na quinta-feira, estudo de obras básicas, das 15 às 16. Na sexta-feira, às 19, uma palestra e voltada para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos na segunda-feira uma atividade, mas não é aberta ao público. Ela é presencial, tão somente para os trabalhadores da casa. Entretanto, como sempre reafirmamos, havendo uma necessidade muito grande, a pessoa poderá nos procurar na segunda-feira às 18h30 para passar por uma entrevista fraterna com o nosso irmão, com o nosso amigo João Firmino. Porém, na próxima segunda-feira, acredito que ele ainda não vai conseguir chegar da viagem, mas então na próxima segunda não haverá essa entrevista fraterna, mas na outra ainda, com certeza, ele retornará e retomará o trabalho junto aos assistidos. Meus amigos, temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. É uma grande oportunidade de ajudar as famílias cadastradas na casa. Esta campanha acontece todo segundo sábado de cada mês. Sábado agora é dia 6, então somente no dia 13 de novembro é que acontecerá a nossa campanha, ocasião em que a casa permanecerá aberta das 15 às 16h30 para receber as doações de mantimentos e produtos de higiene e limpeza. Agora, quem não puder trazer no sábado, no dia 13, pode trazer ao longo da semana nas atividades presenciais da casa, sem problemas. Às vezes a pessoa não pode vir no sábado, fica impedida de participar, de colaborar? Absolutamente, ela pode trazer em outro momento. Agradecemos muito, afinal de contas, temos mais de 20 famílias cadastradas que recebem mensalmente uma cesta básica, que nesses momentos difíceis ajuda bastante, a minorar as dificuldades que essas famílias passam. Meus amigos, lembrei-me também que nós temos a campanha do Livro Espírita. A nossa intenção é, neste mês de novembro, realizarmos esta feira, que visa comercializar livros espíritas a preços extremamente reduzidos. 5, 4, 3, 2, até R$1. Então, a nossa intenção não é lucrar com essa feira de livros, mas sim propiciar que cada pessoa que vá lá possa sair com um livro espírita, possa levar para casa, fazer a leitura, que é muito importante, porque quando nós lemos, nos interessamos verdadeiramente por uma obra espírita,
nos colocamos em conexão mental e espiritual com o autor da obra. Esses são os recados. Vamos agora para a nossa prece. Neste momento, eu convido a todos vocês que estão nos acompanhando hoje nessa live. Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar Jesus, médico de nossas almas, fazendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, assim é e para todo sempre será. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Isso é muito importante, pois que a energia amorosa de vocês faz com que nós possamos ser intuídos de mais perto pelo plano espiritual, pela equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Meus irmãos, hoje eu farei uma atividade diferenciada. Buscarei uma história deste livro, Almas em Desfile. Este livro é de autoria espiritual de Hilário Silva e tem uma particularidade. Este livro se divide em duas partes. A primeira com 26 histórias, a segunda também com 26 histórias. A particularidade é que a primeira parte foi ditada ao médium Valdo Vieira e a segunda parte ao nosso querido Chico Xavier. Então, este livro, psicografado em 1960, nós vamos então abordar a lição de número 21 da primeira parte, que foi ditada, repito, pelo espírito Hilário Silva, no caso ao médium Valdo Vieira, companheiro de psicografia, de ideal espírita do nosso querido e saudoso Chico Xavier. A história chama-se 2 meses antes. Vamos à leitura? Depois nós vamos comentar, buscando tópicos espíritas dentro desta história. Grande confeitaria paulista. Ao anoitecer, clientela numerosa. Quando Olavo Dias, denodado trabalhador da seara espírita, se aproxima da caixa para efetuar o pagamento de certa compra, surge a atoarda. Ladrão, ladrão, pega o ladrão, pega, pega! Alia-se um guarda a robusto balconista e agarra pobre homem, extremamente mal vestido, que treme ao apresentar grande pacote nas mãos. Ele roubou de um freguês, grita o caixeiro, como que triunfante ao guardar a presa. Quase todos os rostos se voltam para o infeliz. O policial apressa-se para as providências que o caso lhe sugere, mas Olavo Dias avança e toma a defesa. Não é um ladrão, explica, e não admito qualquer violência. E no propósito de ajudá-lo, Olavo mente, afirmando: é meu empregado e de certo retirou o pacote, julgando que me pertencesse. Enérgico, toma o embrulho, devolve-o ao gerente, pede desculpas pelo engano e afasta-se com o desconhecido, dando-lhe o braço, como se o fizesse a um parente, diante dos circunstantes perplexos. Dobrando, porém, a primeira esquina, dirige-lhe a palavra. Ora essa, meu caro, sou espírita,
e um espírita não deve mentir. Entretanto, fui obrigado a isso para defendê-lo. O interpelado mergulha a fronte nas mãos ossudas e explica em lágrimas: Doutor, roubei porque tenho 6 filhos com fome. Sou doente do peito, não acho serviço. Bem, bem, falou Olavo comovido. Não estou aqui para fazê-lo chorar. Condoído, abriu a bolsa, deu-lhe o concurso possível e perguntou-lhe pelo endereço. O infeliz declarou chamar-se Noel de Souza, deu os nomes da esposa e dos filhos e informou residir nas proximidades da Vila Maria, em modesto barracão. O benfeitor, realmente sensibilizado, prometeu visitá-lo na primeira oportunidade e, finda uma semana, ei-lo de automóvel a procurar pela casinha distante. Depois de algum esforço, localizou-a. Encontrou a senhora Souza e os 6 filhinhos esquálidos, mas o dono da casa não estava. Saíra para angariar socorro médico. Olavo, tocado de compaixão, fez quanto pôde pela família sofredora e, ao despedir-se, ouviu a dona da casa dizer-lhe, sob forte emoção: um dia, se Deus quiser, Noel há de lhe retribuir por tudo que o senhor está fazendo. Precisando deixar São Paulo, em função da vida comercial, Olavo recomendou os novos protegidos a diversos companheiros e esqueceu a ocorrência. Decorridos 6 meses, Olavo, certo dia, chega apressado ao aeroporto de grande cidade brasileira. Precisa viajar urgentemente, mas não tem passagem. Arriscar-se-á, no entanto, a aquisição de última hora. Retendo pequena pasta, procura na multidão um amigo que o precedera, minutos antes, com o fim de ajudá-lo, até que o vê a pequena distância, acenando-lhe a que se apresse. O problema está resolvido, basta que apresente a documentação necessária. Avança, mas alguém cruza o caminho. Sente-se abraçado numa explosão de ternura. Olavo tenta quebrar o impedimento afetivo, mas reconhece Noel de Souza e estaca surpreendido. Você? Aqui? O amigo está humildemente trajado, mas limpo e alegre. Sim, doutor, preciso vê-lo, confirma o interlocutor. Agora não, falou Olavo contrafeito. Como se não lhe anotasse o azedume, o outro toma-lhe o braço e arrasta-o docemente para fora do raio de visão do companheiro que o espera. Souza, não me detenha, roga Olavo inquieto. Escute, doutor, preciso agradecer-lhe. E como se não pudesse escapar da mão, Olavo escuta-lhe a fala, entediado e impaciente. Noel refere-se à esposa e aos filhos e repete frases de gratidão e carinho. Depois de alguns instantes, Dias, revoltado, desvencilha-se e abandona-o sem dizer palavra. Alcança o amigo, mas é tarde. O avião não pudera esperar. Acabrunhado, vê longe o aparelho de portas cerradas na decolagem. Bastante desapontado, busca Noel de Souza para ouvi-lo com mais atenção, já que perdera a viagem. Entretanto, por mais minuciosa procura, não mais o encontra. Daí a 4 horas, recebe trágica notícia. O aparelho em que disputara lugar caíra de grande altura, sem deixar sobreviventes. Intrigado, regressa a São Paulo e corre a visitar a choupana de Noel. Quer vê-lo, abraçá-lo, comentar o acontecimento. Mas, no lar modesto da Vila Maria, veio a saber que Souza desencarnara 2 meses antes. Então, a história tem por título 2 meses antes. Se não ouvirmos a história até a última linha, não entendemos o título da história, mas sabemos que o título tem tudo a ver com o desfecho dessa história. Então, vamos rever essa história, o que aconteceu.
Então, Olavo Dias, quais são os personagens dessa história? Olavo Dias e Noel de Souza. Olavo Dias é um espírita denodado no dizer do espírito Hilário Silva. Denodado quer dizer corajoso, de atitude. Então, Olavo é espírita e é uma pessoa de atitude, que age, que não se detém diante do que deve fazer. E ele se depara com uma cena em que um homem extremamente pobre, mal vestido, é acusado, e com razão, de ter roubado um pacote nessa confeitaria famosa, luxuosa. Então, as pessoas que assistem à cena têm basicamente 3 atitudes. Tem aqueles, todos estão olhando a cena como se fosse um espetáculo. Então, alguns torcem para que aquele homem, que no pensar dessas pessoas é um malfeitor, que ele seja trancafiado, que ele seja preso e responda à justiça humana. Há aqueles que não se importam absolutamente, para quem aquela imagem, a quem eles são totalmente indiferentes. E há aqueles, por fim, que até se condoem da situação, se enchem de compaixão, mas ficam sem ação. E nós temos Olavo, que se condói do pobre homem e resolve tomar a frente. E para isso, usa de um subterfúgio, a mentira. Ele nunca havia visto aquele homem. Entretanto, a caridade manda que ele minta, que diga que aquele homem era seu empregado e que, a mando dele, viera buscar o pacote. Então, ele desfaz toda a confusão e sai com Noel. Até então, ele nem sabia o nome do pobre homem. Então, quando ele se vê a sós com ele, diz: olha, eu tive que mentir, eu sou espírito, eu não posso fazer isso, mas eu menti para ajudá-lo, para salvá-lo desta situação tão difícil. Então, o pobre homem se identifica, diz que tem 6 filhos, que é doente do peito, que nós entendemos, provavelmente ele poderia ter tuberculose, uma tuberculose que não estava sendo tratada adequadamente, então ele não tinha condições sequer de arrumar emprego. Então veja, Olavo poderia ter ajudado até aí, ele já havia ajudado Noel para sair daquela situação em que certamente ele seria preso. Mas Olavo ajuda, abre a carteira, dá uma soma em dinheiro, se interessa para saber onde mora aquele pobre homem e o homem, Noel de Souza, dá todo o endereço, fala o nome da esposa, fala o nome dos filhos e Olavo, verdadeiramente sensibilizado com o destino daquele pobre homem, resolve então visitar a velha choupana. E não era bem uma casa, não é? Era um barraco. Chega lá e ele vê de fato que Noel dissera a verdade. Estão lá os 6 filhinhos esquálidos, muito magrinhos, mirrados, passavam fome, com certeza. As dificuldades eram imensas. Então, ele passa a ajudar sistematicamente a família. Entretanto, Olavo, por conta da sua vida, dos seus negócios, precisa se afastar de São Paulo. Mas o que faz ele? Abandona a família de Noel? Absolutamente. Ele pede a companheiros da doutrina de ideal espírita que continuem a ajudar a família. E vejam que quando ele vai à casa de Noel pela primeira vez, a esposa de Noel, profundamente grata, diz a ele: se Deus quiser, Noel ainda vai retribuir essa ajuda que o Senhor está nos dando. Palavras proféticas da mulher, da esposa de Noel. Então, a história dá um salto de 6 meses. Vamos encontrar Olavo tendo que pegar um avião para uma transação comercial.
um amigo, só que Olavo não havia comprado ainda a passagem. Então, diz que ele está numa capital, numa cidade brasileira. E um amigo já está esperando por ele. E naquele momento ele está com pressa. Quem surge? Do nada? Noel. Olavo está com muita pressa, ele nem consegue raciocinar, ele nem estranha, ué, como que ele me achou aqui? Enfim, uma pessoa com tanta dificuldade financeira vai me encontrar aqui? Ele nem se dá conta. E Noel puxa Olavo para que ele saia do raio de visão do amigo que o espera. Ele sai e começa a agradecer e falar palavras de carinho, enfim. Quando Olavo se dá conta, perdeu o avião. E ele fica chateado, porque ele precisava pegar o avião. Então ele retorna. Bom, já que eu perdi o avião mesmo, deixa eu prestar atenção no pobre do Noel, porque eu o tratei tão mal, tão rispidamente, eu estava com pressa. Vai lá. E cadê Noel? Então, a doutrina espírita nos esclarece o que aconteceu. Sabemos que Noel desencarnara 2 meses antes. Como poderia estar aí? O que ocorreu foi uma materialização do espírito de Noel, profundamente grato a Olavo por tudo que ele fez por sua família. Ele então, claro, já no plano espiritual, sabendo que o grande amigo poderia perder o veículo físico e o desastre seria certo, ele resolve então auxiliar, impedir que Olavo desencarnasse. Então ele chega, e certo que havia no aeroporto muitas pessoas e havia também algum médium para doação de ectoplasma para que Noel pudesse se materializar. Mas nós sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece, que a materialização não se sustenta por muito tempo. Haja vista que quando Olavo se volta para conversar novamente com Noel, ele desaparece. Então, nós percebemos nesta história que o bem é sempre nosso advogado, onde e com quem estejamos. Não importa o tempo que passar, o bem sempre será nosso advogado. Sempre estará do nosso lado a nos defender, a nos proteger, a nos amparar. Então, Olavo, ele fez a caridade sincera, desinteressada, tanto é que depois, num dado momento da história, está descrito que ele esqueceu completamente a ocorrência. Ele pediu para os amigos ajudar e ele esqueceu, nem se lembrava mais de Noel. Mas Noel não se esqueceu dele. Então, meus amigos, a caridade, que no dizer da doutrina espírita é o amor em ação, é a nossa salvação. É o que nos leva a fazer com que a nossa vida valha a pena. Se não for para fazer o bem, o que é que nós estamos fazendo aqui? O que estamos fazendo neste mundo de expiações e provas, se não aprendendo a amar e a fazer o bem? Meus amigos, essas foram as considerações da história 2 meses antes, esta belíssima história que foi nos trazida pelo espírito Hilário Silva, pelas mãos de Valdo Vieira. Tanto Valdo Vieira quanto Chico Xavier já desencarnaram, mas a obra que eles nos deixaram vai perdurar por muitos e muitos anos, esclarecendo, iluminando as nossas mentes e corações. Meus amigos, essas foram as considerações de hoje. Agradeço a companhia de cada um de vocês e, se houver oportunidade, eu vou trazer mais histórias de Hilário Silva, porque eu virei fã dele. Ele tem uma maneira muito pitoresca de abordar e o nome do livro é
almas em desfile. Lembrando que alma é o espírito encarnado. Então, o espírito, quando provido do corpo físico, recebe o nome de alma. Almas em desfile, porque num desfile os modelos mostram a roupa, mas almas em desfile é um desfile do que trazemos em nossa intimidade. Queridos amigos, vamos ficando por aqui e eu quero agora convidar a cada um de vocês para juntos fazermos a prece de encerramento. A nossa querida Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que dá nome à nossa casa. E assim oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus queridos amigos, todos os dias, às 18 horas, sempre vai ter um trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré esperando por vocês. Então, segunda e sexta sou eu, Vânia. Na quarta-feira, João Firmino. Terça, quinta e domingo, Ezequiel. Sábado, nossa amiga Arielle. Eu queria pedir um favor para vocês. Que quem puder, que vá lá no canal do YouTube, CEMN Poá, e deixem lá o seu like para nos ajudar a impulsionar o nosso canal, permitindo que possamos levar o conhecimento espírita a muito mais corações. Queridos amigos, um ótimo final de quarta-feira, tudo de bom, um abraço fraterno, um beijo no coração e até a próxima. Obrigada pelo carinho, pelos comentários. Geraldo deixou uma mensagem aqui. Muito obrigada. Tudo de bom. Até a próxima. Já não tem mais egoísmo em nós. A gente não está mais pensando só em nós. A gente está pensando no outro. E a gente, se parar para pensar dentro de casa e observar, a gente já age assim. Quando, por exemplo, coisas assim, bobas. Né? Na hora de dividir o pão, você não vai dividir, pegar o melhor pedaço ou o maior pedaço para você. Você vai dividir em partes iguais ou até vai privilegiar a parte melhor para o outro. Você não vai pegar a melhor parte. Você corta na parte que você corta o alimento, o que for. E você veja que tem dois pedaços, embora você cortou no meio, tem um dos pedaços, você corta um pedaço de carne, bife frito, qualquer coisa. Você viu que boa parte dele está gordurento. O outro está mais assim bonito, né? Mais suculento. Você corta e você não pega o melhor, você pega o outro, que é menos pior. Aí você vai verificar que você agiu assim naturalmente. Você vê que você já não agiu egoisticamente. Tem um caso do Chico, que para finalizar esse assunto do egoísmo eu vou contar para vocês. O Chico, certa vez, foi numa quitanda. E ele estava na quitanda comprando tomates. E ele estava pegando os tomates, a mulher, a quitandeira, ficou olhando ele pegando os tomates e observou a atitude dele. Ele fazia o seguinte, ele pegava um tomate bom e um tomate meio querendo passar. Sabe? Aquele tomate até com uma pontinha meio escura. Aquele tomate que ninguém pega e que ninguém vai pegar, vai jogar fora depois. Mas ele não, ele pegava um tomate bom, um tomate ruim, um tomate bom, um tomate ruim. A mulher pegou nele, não, Chico, você está pegando tomate ruim, pega só o bom. Ele falou, não. Aí eu vou dar prejuízo para a senhora, que a senhora vai ter um prejuízo, a senhora vai ter que jogar fora, então vamos dividir o prejuízo. Aí um exemplo, então, não é? Genuíno de caridade, que a pessoa não tem egoísmo no coração, porque ela pensa no outro também. Mas o Chico é o Chico, né, gente? E o último item, para finalizar, que a gente está já no finzinho de tudo, que o Humberto de Campos, né, pseudônimo Irmão X, colocou, que é a gente deixar as coisas ajeitadas antes de voltar para o mundo espiritual, para não deixar problemas para os outros. Então ele coloca o testamento, uma dessas formas. Que veja bem uma coisa, a pessoa tem bens, propriedades, que vão ficar para os herdeiros.
Né? Muitas vezes a pessoa não é que ela... se ela for egoísta, ela não vai querer dar para ninguém. Ela deixa porque desencarnou. Mas, se a pessoa não quer que os seus herdeiros tenham problemas, porque muitas vezes acontece isso, hein? Eu que trabalhei numa vara de família e sucessões, que portanto cuidava de inventário, cansei de ver isso. Era uma briga só, gente. Às vezes nem era tanto